E aí, tá com tempo? Pode falar? Aqui você pode! Meu nome é Priscila Baleiro. O meu é Gisele Paranhos. Nós viemos aqui contar a sua história. Isso aí. A gente recebeu outra história. De quem é essa história? Hoje, gente, a história é minha história. Um pedacinho, tá? E eu vim contar aqui um pedacinho da minha história pra vocês. Vamos lá? Vamos lá. Olá, meu nome é Priscila, tenho 44 anos. E com apenas 3 meses, tive a minha primeira convulsão. Naquela época, há quase 45 anos atrás, tudo que envolvia o cérebro era chamado de problema de cabeça ou até doença mental. Sofri preconceito, me escondi durante anos. Vivi em silêncio, principalmente na adolescência, quando as crises se intensificaram. No trabalho, também calei. Minha condição por medo de ser vista como incapacidade. Mas depois de ser mãe e ver meu filho passar pelo mesmo, decidi mudar. Enfrentei a epilepsia, aprendi a buscar informação e hoje levanto a minha voz para conscientizar. A epilepsia não é incapacidade. Informação liberta e hoje, sem medo, eu digo, eu tenho epilepsia. Nossa. Sem chorar, que eu consegui. E eu já não consegui, tá vendo? Deu dá aquele nó, aquele arrepio. Acho que todo mundo que tá ouvindo, né, consegue sentir isso. Eu não tenho, né, os meus filhos não têm epilepsia. A pessoa próxima que eu tenho, que é minha amiga do coração aqui, que é Pri e o Davi. Então eu acompanho um pouco essa história já há algum tempo de perto. E percebo todas as dificuldades que tem. Pelo que eu entendo, a epilepsia tem alguns níveis, né, amiga? Tem algumas... Não, a epilepsia não é uma coisa só. A gente está falando de várias situações, né, que a epilepsia envolve. E o quanto é difícil, o quanto, né, amiga, assim, eu fico pensando assim, para você naquela época, o quanto era uma coisa péssima, era uma coisa assim, né, envolvia várias coisas, era chamado de várias coisas a epilepsia, né, não era tratada da maneira com que é tratada hoje. Ainda há preconceito, eu acho que eu vejo muitas pessoas, se alguém, de repente, na rua, né, vier a ter uma crise, né, ainda é tratado, né, eu fico arrepiada, as pessoas não chegam perto, não chegam perto, tem medo de se contaminar, e eu fico pensando lá atrás, como foi pra você ter vivido uma adolescência sentindo isso, como que foi, né, o seu sentimento, assim, como que foi esse lugar ali de você ter amigos, adolescência, que é uma fase tão complicada, tão complexa. E sem saber muito, né? Você não tinha essa... É uma época que a gente não tinha rede social, né, como a gente tem hoje. Não tinha o grupo de WhatsApp da gente pra dividir informação, que hoje a gente tem tantos grupos, né? Medicamentos também, né, naquela época eram bem específicos, assim, né? A gente não tinha as oportunidades que a gente tem hoje, os estudos que a gente tem hoje. Mas o importante, assim, de falar, né, sobre isso, que graças a Deus foi através do meu filho, né, que eu tive essa coragem de falar. E quantas pessoas também que, assim, não falam sobre isso, não comentam, né? Por essa questão da incapacidade. Preconceito, né, amiga? Porque logo assim que vem, já acham que as pessoas são incapazes. A gente fala tanto de capacitismo e muitas pessoas também nem sabem o que são, né? Verdade. Mas às vezes por um comentário, Então, assim, eu acho que hoje, assim, esse desabafo tá sendo muito bom pra mim. Acho que, na verdade, é a primeira vez que eu falo, assim, tão... Abertamente. As pessoas que me conhecem mais próximas sabem, graças a Deus, hoje eu não convulsiono mais. Eu tenho uma epilepsia controlada, mas é importante, né? Então, hoje tá sendo aqui também minha primeira vez, né? Falando assim, contando essa minha história. Eu aprendi muito com ela, gente. Aprendi muito. A epilepsia do Davi é uma epilepsia de difícil controle, né, amiga? Isso. É isso que chama, né? Isso. Que é pra quem tá aí... Exatamente, a que eu tinha também, né? Que graças a Deus hoje... Então, assim, tá sendo um espaço incrível, eu acho. Sabe? Dividindo, né? Isso, né? Se você também se identificou com a história, se você tem algum caso de epilepsia na sua família, um filho, divide também com a história, né? Divide a sua história também com a gente também. Como foi pra você? Como foi pra você? Como foi ter epilepsia, né? Priscila dividiu aqui que a adolescência foi muito difícil, né? Foi. Eu imagino, né?
E também tem a epilepsia do filho dela. Então a gente tem algumas camadas, algumas É histórias. uma época aí. que não tinha bullying, né? É, Não existia bullying, tudo era engraçado, tudo tudo era era piada. tudo era piada. Na verdade, também não se sabia muito. Era tudo assim, uma questão que era, né, de fato, a epilepsia como a gente tem hoje. Enfim. Os estudos, né? Tudo avançou, né? A gente tem estudos hoje, não tirando que ainda tem preconceito e discriminação. A gente sabe que, né? E tem o capacitismo, né? Mas a gente entende que as coisas mudaram. Hoje a gente tem uma voz, né? Hoje você tá sendo uma voz para muitas pessoas, né? Falando que você já teve, que você tá controlado, e é isso. E aí a gente viveu guardando isso, né? Então, como é bom a gente hoje colocar isso, que talvez você que esteja em casa, como é bom a gente falar, gente, como é bom falar assim. Eu tinha muito medo, né, de falar sobre isso. Eu lembro a primeira sabe? vez. A primeira vez que ela me contou. Dificuldade, assim, de falar, mas como é bom, sabe, de falar. Então, eu hoje tô liberta mesmo, gente. Foi até assim, né, amiga? Foi um período assim, a gente já tinha uma amizade de um tempo e eu não sabia que ela tinha epilepsia, né? Porque a epilepsia a gente cuida dela, né, amiga? Não é que ela tá ali quietinha, cuidadinha. Isso. Graças a Deus, né? Você tá bem. E aí depois de um tempo... consegue controlar, né? Consegue controlar, tá vendo? Eu não sei, tá vendo? A gente e tá algumas aprendendo. Pessoas, né? Depois de um tempo que ela falou pra mim, ela contou, e aí eu acho que depois, naquele momento, também foi o pontapé inicial, né, amiga? Aí você começou... Não, e eu percebi que, na verdade, ela vinha pra poder ajudar outras pessoas. Né? A gente hoje tem filhos autistas, então alguns deles, né, não são verbais. A gente não consegue saber o que ele sente, como ele passa. Então hoje eu recebo muitas ligações de mães que me procuram, que conversam comigo pra saber. Mas ele tá assim. Aí eu falo, cara, é assim mesmo. A gente sente isso. Então, assim, na verdade, eu fico muito feliz. Porque eu acabei que dessa condição, que eu tinha um medo tão grande... De se expor, né, amiga? Hoje eu consigo ajudar de uma forma pequena, mas consigo ajudar outras pessoas. É isso. E aí, é sempre isso, né? A gente sempre vai estar com tempo pra contar essa história. Pra ouvir essa história. Então você vem, conta pra gente, tá? É tudo novo, a gente tá começando e a gente conta com a ajuda de vocês. Então vem. A palavra escolhida para representar a história é libertação. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e envia sua história que contaremos aqui.